Querido irmão, querida irmã, é uma satisfação para mim e para o Pedro, que vocês não veem, mas está ali atrás cuidando de tudo, estar aqui com você. E nós precisamos que você dê o seu like, que você dê o seu joinha, que você dê o seu coraçãozinho, porque tudo que nós curtimos, tudo que nós colocamos ali nas redes sociais, ajuda a gente a divulgar esse conteúdo para mais gente. E esse é o nosso objetivo, ajudar as pessoas a viverem uma espiritualidade na sua vida, no seu dia a dia. Nosso mundo está tão difícil e a espiritualidade é algo que nos coloca no centro da nossa vida, que nos traz um propósito e faz a gente viver melhor. E a gente sabe que a verdadeira vida é em Cristo. Então, por isso nós estamos aqui no nosso canal, Deus no Cotidiano, a liturgia como fonte de vida, e precisamos dessa sua ajuda. E nós vamos continuar falando da liturgia eucarística, que é a terceira parte da Santa Missa. No vídeo anterior, a gente falou um pouquinho mais sobre a procissão do ofertório. Agora, nesse vídeo, quero falar sobre as espécies que são ofertadas, as oferendas que nós levamos até o altar. Por isso, estou aqui com esse caderninho, mais uma vez, para não deixar de falar aquilo que é importante para a gente entender. Então, a matéria que a gente usa no momento do ofertório são as espécies do pão e do vinho, que nós sabemos que vão se tornar o corpo e o sangue de nosso Senhor. Por que nós ofertamos pão e vinho? Veja bem, o pão, para ele se tornar pão, ele é primeiro a semente do trigo. E essa semente vai precisar da terra, vai precisar da água, vai precisar do fogo através da luz do sol e vai precisar do ar. Então, todos esses elementos nutrem aquela semente e essa semente germinada se torna uma planta e essa planta, depois de trabalhada, que é o trigo, vai produzir um alimento, ou seja, traz vida ao homem. O pão é um alimento universal. Quase todas as culturas humanas utilizam pão. Então, quando Jesus escolhe na última ceia o pão para transformar no seu corpo, o pão significa aquilo que nos nutre, aquilo que nos alimenta como ser humano. Então, esse trabalho de germinar, de cuidar, de contribuir, os elementos naturais, eles contribuem, toda a criação de Deus está ali envolvida, na produção do trigo, e depois o trigo sozinho não faz nada, mas precisa do trabalho humano para se tornar então alimento para a humanidade. Jesus nos mostra um recado nisso, que toda graça, que toda salvação, que todo dom de Deus para nós se torna vida com a nossa participação. Nós precisamos participar do trabalho de Deus para alcançar a nossa salvação. Deus faz a sua parte, que sempre é muito maior que a nossa, mas Deus quer nos salvar também com a nossa colaboração. Então, o pão vai representar isso que nutre o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso empenho, a nossa entrega, a nossa oferta de vida a Deus como pão. Jesus mesmo diz, que o grão que cair na terra, se não morrer, se não germinar, não serve, Então, toda essa reflexão para a nossa vida, porque também nós podemos nos tornar pão para os nossos irmãos, porque esse pão vai ser partilhado, ele vai ser realizado numa comunhão, uma comunhão com Deus e uma comunhão com os irmãos. Então, o pão, ele é um alimento necessário para a nutrição da humanidade. Mas o vinho não é como o pão, porque o vinho é uma bebida que não é essencial para a vida humana, assim como o alimento. Nós sabemos que o líquido necessário para a vida humana é a água. E o vinho, produzido também com água, é uma bebida que não é necessária para a nossa sobrevivência. E por que Jesus escolhe o vinho para ser transformado no seu sangue? Porque o vinho, ele é símbolo, ele significa
gratuidade, consolação, alegria, amizade, festa, plenitude. Então Jesus nos diz que na nossa vida precisamos de esforço, precisamos de trabalho, precisamos de empenho, precisamos de entrega, que é o pão. Mas a vida em Jesus traz plenitude, traz alegria, traz festa, traz amizade, traz consolo, né? Traz essa gratidão. Então, o vinho é fonte da gente viver uma nova vida. Uma vida em Deus não pode ser uma vida triste. Nós enfrentamos momentos tristes, mas a nossa alegria está naquele que deu a vida por nós, naquele que derrama o seu sangue por nós. Então o vinho representa essa alegria e depois o vinho vai ser transformado no sangue do nosso Senhor. Então, durante o rito do ofertório, com a procissão das oferendas, depois com as oferendas colocadas no altar, depois do rito próprio do sacerdote, que nós vamos falar no próximo vídeo, o que o sacerdote fala e por que ele fala nesse momento do ofertório, mas a gente pode entender que esse rito do ofertório tem 3 momentos. O momento de quem apresenta, o momento do que se apresenta e o momento a quem se apresenta. Então, quem apresenta o pão e o vinho? É a comunidade, é a assembleia, que é sempre sinal da presença de Deus. E o que apresenta? O pão e o vinho, o esforço humano e a alegria divina. Né? É o encontro do humano com o divino. E a quem se apresenta? Se apresenta a Deus. Mas a gente apresenta o pão e o vinho que vão se transformar no corpo e no sangue do Senhor, que vão retornar para nós. Então ofertamos a Deus, mas os destinatários da oferta somos nós também, porque Deus transforma aquilo que damos a Ele e Ele nos devolve de uma forma divinizada, né? Muito profundo isso, muito lindo isso. Então, o rito do ofertório, ele é bênção, porque bendizemos a Deus, agradecemos a Deus pelos dons, né? Ele é também ação de graças, porque reconhecemos que tudo é para Deus, tudo vem de Deus. E ele é também uma oração sacrificial de louvor, né? O sacrifício significa fazer sagrado. A nossa vida cotidiana, os nossos empenhos, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, os nossos afazeres podem se tornar, né, santificados se na nossa vida tudo que a gente faz, a gente oferta a Deus. Então, tudo vira sagrado, é um sacrifício de louvor, porque tornamos tudo sagrado quando colocamos nas mãos de Deus. Então, que a gente não viva esse momento do ofertório só com o costume ou só com o rito, sem entrar nessa espiritualidade, nessa profundidade e sem trazer isso para a nossa vida. Que a nossa vida seja sempre um ofertório, sempre uma entrega, sabendo que Deus conta com o nosso trabalho, mas Ele quer também nos encher de alegria. Continue curtindo o nosso canal, se você puder partilhar, a gente agradece também de coração e a gente fica então para finalizar o rito do ofertório num próximo vídeo.